Quarta-feira, 29 de maio. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quarta-feira da 8ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 32 a 45. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias, ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu vou beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje contém 3 partes em mútua conexão. Começa com Jesus anunciando pela 3ª vez a sua paixão e termina como começa, referindo-se à entrega da vida por parte de Cristo. O evangelista Marcos segue aqui o mesmo esquema que seguiu no segundo anúncio da paixão. Anúncio, discussão entre os 12 sobre quem era o mais importante e a instrução de Jesus sobre a verdadeira grandeza. Na primeira parte do evangelho de hoje, Jesus anuncia uma vez mais aos apóstolos a sua futura paixão, morte e ressurreição em Jerusalém, a cidade que mata os profetas e para a qual se encaminha resolutamente. Jesus ia à frente. Os discípulos estavam assustados e seguiam-no com medo. Este anúncio prévio repete-se 9 vezes nos evangelhos, 3 em cada um dos sinóticos: Marcos, Mateus e Lucas. Jesus dizia claramente e sem rodeios, mas eles não o entendiam, como se vê a seguir. Na segunda parte, e em conexão paradoxal com a primeira, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, fazem a Jesus um pedido surpreendente e absurdo, se tiver em conta que isso acontece imediatamente a seguir ao reiterado anúncio da paixão. Concede-nos sentarmos-nos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Tal aspiração corresponde à sua ignorância sobre o futuro reino do Messias, que não seria político como eles imaginavam, tal como o resto dos judeus. Por isso Jesus lhes responde: Não sabeis o que pedis. Sois capazes de beber o cálice que eu hei de beber, ou de vos batizardes com o batismo com que eu me vou batizar? Jesus falava em chave, cálice e batismo, para se referir à própria paixão e morte. Efetivamente, com o correr do tempo, os 2 discípulos, tal como os outros,
participarão da paixão de Jesus, mas os primeiros lugares estão reservados pelo Pai. Na terceira parte, Jesus aproveita a ocasião para instruí-los sobre o exercício da autoridade na comunidade cristã. Sabeis que aqueles que são conhecidos como chefes dos povos os tiranizam e os grandes os oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servidor. E o que quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Jesus propõe-lhes paradoxalmente um mundo ao contrário. Cristo apela a um fato de experiência humana. Toda autoridade, por dinâmica interna, tende para o domínio e, inclusive, em casos extremos, para a tirania e a exploração dos semelhantes. Isso acontece tanto a nível político e econômico, como ideológico, administrativo e prático, sem que fique excluído o religioso. A vontade de poder, que não é de servir, é a raiz de todos os males sociais, o pecado original que vicia a convivência humana, montada sobre a luta e a competência. Embora haja exceções honrosas, costuma prevalecer a ambição do domínio sobre a atitude de serviço e adota as mais variadas formas avassaladoras e descaradas umas, hipócritas e sutis outras. As firmas comerciais e os políticos sequestraram o verbo servir, mas pelos seus serviços passam fatura ao cliente, seja em dinheiro ou em poder. Não é esse o estilo de serviço que Jesus propõe aos 12 e a todos nós, mas um serviço sem fatura. Na igreja não há ministério autêntico, nem função magisterial ou comunitária que não seja serviço aos irmãos. Esse é o significado original de ministério, diaconia em grego. A vocação de serviço que Jesus propõe no Evangelho de hoje não é tarefa somente da hierarquia na comunidade cristã, mas também da base. É a comum missão eclesial de serviço que nos iguala e une a todos os membros do povo de Deus em comunhão de vida e destino. Pastores e povo, todos na igreja, estamos ao serviço da missão de Jesus, que é o serviço ao reino de Deus. Por fim, rezemos. Nós te bendizemos, Senhor, porque nos chamas a viver livres com Cristo e inaugurou um mundo novo em que são grandes os que servem os outros. Faz que, assimilando a sua atitude e o seu exemplo vivo de relações fraternas no amor e no serviço, afastemos como fardo inútil a nossa suposta importância. Queremos beber com Cristo o cálice da sua paixão e viver o seu estilo de amar sem fatura nem privilégios. Não olhe, Senhor, para as nossas dívidas e titubeações covardes, mas para a fé e esperança do teu povo, a igreja, para que sirvamos os irmãos como Jesus o fez. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.